OB1993, runway 06, cleared for takeoff. Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Voar. O nosso convidado de hoje é, sem dúvida, uma figura marcante na história da aviação em Portugal e, mais concretamente, na história da TAP, empresa onde passou cerca de metade da sua vida. Nascido na cidade do Porto, em 46, o comandante José Correia Guedes tem uma vida repleta de histórias fabulosas para contar aos comandos dos aviões da TAP. Desde estudante de engenharia, rocker, militar, comissário de bordo, até comandante e Line Check Captain da Frota 340 da TAP. As experiências que o nosso convidado foi recolhendo ao longo da vida são imensas e têm feito dele um verdadeiro contador de histórias. Alguns destes momentos estão também em livro, uma vez que o comandante está desde cedo ligado à escrita e tem atualmente 3 livros publicados. E em 83 foi também fundador da revista aeronáutica Sirius. Portanto, como é fácil de perceber, o nosso convidado é, no mínimo, um homem multifacetado e hoje temos a oportunidade de aprofundar estes assuntos com o próprio José Correia Guedes e descobrir mais um bocadinho da sua vida e histórias fascinantes. Portanto, olá novamente, comandante, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo cá e desde já agradeço em meu nome, em nome da Andreia e do Aeroubi e a AS Covilhã por aceitar o nosso convite. Olá Andreia, olá Rodrigo, muito obrigado pelo convite, eu é que agradeço o vosso convite, é para mim sempre uma honra, eu sublinho, uma honra muito grande colaborar com a UBI, que eu já visitei mais que uma vez, e dizer também que tenho a maior admiração pelo vosso curso, pela vossa escolha de carreira e que vejo sempre com muito entusiasmo as vossas atividades e até certo ponto sinto um grande orgulho em fazer minimamente parte da história. Gosto muito de pertencer um bocadinho à vossa história, à história da UBI. E agora estou à vossa disposição. Sim, nós agradecemos imenso. E começava talvez o episódio exatamente pelo início da sua carreira na aviação. Perguntar-lhe como é que começou a dar os primeiros passos na aviação, se isto foi uma vontade, um sonho desde sempre ou algo posterior que acabou por aparecer na sua vida. Olha, há uma coisa que eu me habituei a dizer na vida, ao longo da vida, eu não estou aqui para vos dar conselhos, quem sou eu, mas habituei-me à ideia que não somos nós que escolhemos a vida, é a vida que nos escolhe. Frequentemente é isso que acontece, nós somos apenas manobrados pela vida, a vida dá-nos oportunidades e nós teremos ou não, saberemos ou não aproveitá-las. Acho que foi isso que aconteceu comigo. Com toda a franqueza, nunca me passou pela cabeça, na minha infância e juventude, que um dia seria piloto de aviões. Estava encaminhado para o outro lado. O que eu fui na minha juventude foi músico de rock and roll, sonhava ser uma estrela de rock and roll. Falhei miseravelmente, porque nunca fui estrela de rock and roll. E depois, o meu sonho que não era sonho, era aquilo que era suposto fazer, era tirar o curso de engenharia, portanto ser vosso colega. Na altura ainda não havia engenharia aeronáutica, mas eu iria tirar a engenharia mecânica, era para aí que estava apontado. Só que, entretanto, fui mobilizado para Angola, para prestar serviço militar em Angola. Como vocês sabem, antes do 25 de Abril, Portugal estava envolvido numa guerra em 3 frentes, Angola, Moçambique e Guiné. O país é pequeno, tinha muito pouca gente, de maneira que nós não tínhamos outro remédio senão servir o país, porque era disso que se tratava, não concordando com o regime, não tínhamos alternativa, éramos mobilizados e não tínhamos outra solução se não prestar serviço militar. Eu prestei serviço militar em Angola durante 2 anos e no regresso era suposto continuar a estudar, acabar o curso, tinha o curso a meio, mas eu regressei em dezembro, portanto a meio do ano letivo, portanto, e teria que esperar uns meses antes de voltar a matricular-me e continuar os estudos. Quando foi para Angola interrompeu, portanto já estava a estudar engenharia e interrompeu. Sim, interromperam milhares de jovens na altura, interromperam cursos, interromperam namoros, interromperam casamentos, foi muito difícil essa fase. Vocês imaginam e vocês estudam, interromper um curso durante 2 anos, depois levanta sérios problemas, a retoma levanta sérios problemas.
problemas, porque se perderam hábitos, perderam conhecimentos, perdeu-se uma série de coisas, e houve muita gente que desistiu, houve muita gente da minha geração. Bem, eu também desisti, só que por outras razões, mas houve muita gente que não acabou os cursos porque realmente já não se sentiram com forças para recomeçar, porque ao fim e ao cabo era disso que se tratava. Então, quando eu cheguei, aconteceu enquanto esperava para retomar o curso, aconteceu esta coisa extraordinária. Começo a ouvir nos jornais, começo a ler nos jornais e a ouvir na rádio esta coisa extraordinária. Não tenho experiência de voo, venha para a TAP. A TAP pedia pilotos sem experiência, sem conhecimentos nenhuns. Porquê? Devido à tal guerra que existia, né, nas 3 frentes, a Força Aérea, que ainda por cima era pequena, como ainda hoje é, não conseguia dar vazão, não conseguia fornecer um número de pilotos suficientes à TAP, que entretanto estava numa fase de crescimento. A TAP queria crescer, não tinha pilotos, arranjou alguns no Brasil, mas em Portugal não conseguia arranjar pilotos. Então tomaram a decisão, a TAP tomou a decisão de fazer aquilo que outras companhias europeias já faziam, que era formar os seus próprios pilotos propositadamente para a aviação civil. Como vocês devem imaginar, ser piloto militar ou ser piloto civil são coisas completamente diferentes e com características completamente diferentes. Até aí a maior parte dos pilotos da TAP eram militares, vinham da Força Aérea, e a partir dessa altura, companhias como a Lufthansa, a Swissair e assim, já formavam os seus pilotos desde o princípio para a aviação comercial, portanto com essa finalidade. Então, em Portugal a TAP fez um concurso a nível nacional, aliás fez vários concursos, fizeram-se 10 cursos, se eu não estou em erro, e eu reuni as condições todas. Eu pus-me a ler os anúncios que via nos jornais, eu reúno as exigências todas, o serviço me está cumprido, sou estudante universitário, tenho a idade, falo inglês, e fui prestando provas e mais provas e mais provas, e gradualmente ia vencendo todas essas barreiras. Começou a haver um curso por ano, e eu, entretanto, ia galgando barreiras, deram-me a possibilidade de, para não ficar a fazer, sem fazer nada, de ficar como comissário. E eu entrei imediatamente como comissário de bordo, porque se ganhava bem, eu precisava de ganhar dinheiro, tinha vindo de Angola, não tinha emprego, e aceitei ficar um ano como comissário de bordo enquanto ia fazendo testes. E para a minha grande surpresa ia passando nos testes uns a seguir aos outros, e de repente vejo. E posso-vos dizer, ainda agora fiz um post no Facebook, é uma fantástica coincidência, juro que é coincidência, faz hoje exatamente 50 anos que eu embarquei num avião para os Estados Unidos para dar início ao meu curso de piloto na Flórida, 17 de fevereiro de 1972. Olha, isto mais certinho era impossível então. Exatamente, 50 anos, é extraordinário. Eu hoje fiz um post no Facebook e outro no Twitter a marcar essa data. E assim aconteceu, caiu do céu, literalmente, a minha escolha, porque isto foi uma escolha, ou melhor, eu não escolhi, eu sinto que fui escolhido. Fiz o curso, tive quase 2 anos nos Estados Unidos, depois mais um ano e tal a estudar aqui em Lisboa. E pronto, e comecei a voar como mecânico de voo no Boeing 727. Durante um ano fui mecânico de voo e depois logo a seguir passei para a cadeira de copiloto, fui uns anos copiloto, a progressão normal. E acabei como comandante da Airbus 340. Já agora, como tocou nesse ponto, deixa-me perguntar-lhe também, porque vi, pronto, numa pesquisa que normalmente fazemos antes do episódio, não é? Vi que então tinha sido comissário de bordo e agora frisou isso também. Portanto, no processo de seleção acabou por surgir essa hipótese de ser comissário de bordo antes de ir propriamente para os Estados Unidos. Como é que foi esse tempo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Okay. Não, era um ano que eu ia ficar aí sem fazer nada. Uhum. E como não tinha recursos, a minha família não era rica, não tinha emprego, tinha que trabalhar em qualquer coisa enquanto fazia os exames para piloto. Foi-me dada esta oportunidade que eu achei excelente, só me fez bem. Em todos os aspectos, viajei, conheci terras que eu não conhecia, na altura eu nunca tinha saído do país, só tinha saído para
Angola, que na altura era Portugal. Portanto, Exato. foi um mundo novo que se abriu à minha frente e aprendi coisas que me foram úteis ao longo da vida. De ter trabalhado um ano como comissário ensinou-me muita coisa, e principalmente a respeitar e a compreender melhor os colegas que trabalham, os comissários e assistentes de bordo que trabalham nesse tipo de serviço. Foi uma experiência muito útil. Como foi útil o ano que passei como mecânico de voo no Boeing 727. Foi uma decisão da TAP, na altura, que nós tivemos que respeitar. Não éramos supostos, o que nós queríamos era ir diretamente para a cadeira de piloto, mas uma passagem de um ano pela mecânica do avião foi altamente enriquecedora. Fartámos de aprender coisas, foi... Claro que nem toda a gente gosta, eu na altura também não gostei, mas eu reconheço que só me fez bem. Foi uma aprendizagem, porque nós na altura tínhamos que, ao contrário do que hoje acontece, tínhamos que conhecer o avião de trás para a frente. Cada vez que havia uma avaria, não havia um computador a dizer avariou este sistema ou aquele. Não, tínhamos que ser nós a fazer o diagnóstico da avaria e depois de fazer o diagnóstico da avaria, encontrar a solução. Ora, isto só acontecia, só se fazia se nós conhecêssemos muito bem o avião. Preciso perceber bem a máquina, não é? Mais do que provavelmente hoje em dia, que quase que avisa tudo o que está a acontecer. É evidente, e voltando um bocadinho à conversa que tivemos antes do podcast, hoje em dia o que é que acontece? Hoje em dia há um computador central, dos aviões mais modernos, Airbus, que avisa, às vezes até avisa antes da avaria acontecer, mas avisa, faz o diagnóstico da avaria, aconteceu isto, falhou o sistema XPTO, o motor, não sei, e logo a seguir indica a solução. Diz qual é o checklist, o que é que nós temos que fazer. Assim. Anteriormente não era assim, tínhamos que ter nós, pilotos, a diagnosticar a avaria e a encontrar a solução, a encontrar o checklist respectivo. Como somos humanos, com alguma frequência cometíamos erros. Portanto, esses erros aconteciam e nem sempre as histórias acabavam bem. Portanto, havia esse fator humano, que hoje realmente, graças a vocês, aos vossos colegas, aos que desenvolvem sistemas automáticos, conseguiram desenvolver sistemas que são muito mais fiáveis que os humanos. Não só diagnosticam os problemas, como também nos ensinam a resolver-nos. Nos dão ordens para resolver. E é assim que as coisas se processam. Portanto, aí a margem de erro é mínima. Poderá acontecer, mas a margem de erro é mínima. E os números não mentem, se vocês virem as estatísticas dos últimos anos, a aviação. Eu estou-me a lembrar de um ano, 2017, em que não houve um único morto, uma única pessoa que tenha morrido em acidentes de aviação comercial em todo o mundo. Se vocês pensarem nos milhões de passageiros e nas dezenas de milhões de horas de voo, isto é absolutamente extraordinário. Portanto, em termos estatísticos, não há nada comparável. Uma pessoa corre muito maior risco de vida ao subir ou descer uma escada do que andar de avião. Isso é inegável. Depois, a seguir, em 2018, 2019, houve alguns problemas com um avião da Boeing que correu mal. O avião no geral, não é? No geral, uma coisa que correu mal, um remendo que foi mal feito e que provocou 2 acidentes graves e assim, e aí, em termos de segurança, as estatísticas pioraram um bocado. Mas o que não há dúvida é que os automatismos vieram dar uma contribuição enorme para a segurança de voo. E vieram dar uma contribuição enorme justamente porque, removendo ou pelo menos minimizando o fator humano da condução do avião, a segurança aumenta. Isso é inegável, os números não mentem, falam por si. Claro que eu, enquanto humano e enquanto piloto, não gosto de admitir isso, mas é verdade. Portanto, eu gosto muito da minha profissão, mas sei que a máquina é melhor. Sim, acha que é para aí que caminhamos no futuro? Não tenho qualquer dúvida sobre isso, mas basta olhar para o que se passa no resto do mundo, né, no resto das profissões. Neste momento, em relação aos aviões, já se fala, aliás, já existe, como eu disse há pouco, nos aviões mais modernos, tecnologia Airbus que deu
um avanço enorme na aviação comercial a partir do Airbus 320 e depois teve continuação, 330, 340, que eu considero que ainda hoje são os aviões mais avançados do mundo do ponto de vista tecnológico, mais que a Boeing. Eu sempre fui um fã da Boeing, mas a Boeing deixou-se atrasar por razões de ordem comercial. E hoje não há dúvida, não tenho dúvidas que a Airbus lidera o mercado e lidera a tecnologia, são os que estão mais avançados do ponto de vista de tecnologia. E o que eles fizeram realmente, os aviões continuam a ter 2 pilotos, mas a carga de trabalho do piloto é cada vez menor, porque as máquinas, os automatismos são cada vez mais, o avião está muito automatizado e a tendência é para caminhar nesse sentido. Neste momento já se fazem ensaios com apenas um piloto no cockpit. O tal projeto Single Pilot Cockpit, não é? Sim, Single Pilot, já se fazem testes neste momento. Eu penso que se caminha para aí, porque tudo que tem a ver com a economia, o piloto é um bicho caro por todas as razões, não só pelo ordenado que ganha, mas também pela formação, o que custa a formar e assim. Portanto, e a indústria acha que é menos um encargo, portanto, tirando um piloto do cockpit, é menos um encargo. E depois há outro fator, e mais tarde o avião irá ter 0 pilotos. Aí já entramos noutro domínio, que é a inteligência artificial, um assunto que vocês sabem muito mais do que eu, mas que é inevitável. É um mundo, para mim, um bocado assustador, tem componentes. Ainda hoje nós não sabemos muito bem onde é que a inteligência artificial poderá chegar. Receia-se que nos venha a suplantar a nós próprios, ou seja, que um dia as máquinas tenham vontade própria e façam coisas que nós não consigamos controlar, mas penso que, e já se fala nisso até no meio da aviação, que no futuro não muito distante, para a vossa geração, para a minha já não será, mas para a vossa geração, o avião completamente autónomo irá acontecer. Há semelhança um bocadinho do que está a acontecer com os carros, não é? Os carros isso já é uma realidade. Os carros, sim, os automóveis, a Tesla já tem, e a Google já tem automóveis completamente autónomos, e vão-se fazer agora experiências em navios, portanto, navios completamente sem ninguém lá, portanto, a navegarem completamente autónomos, e depois a seguir será o avião. Uma questão de tempo. No avião há uma pequena barreira de ordem psicológica a vencer, que é convencer principalmente as pessoas da minha geração a entrarem num avião que não tem piloto. Na vossa geração, eu penso que a questão que já não se põe, porque vocês já nasceram com o computador, já estão habituados a isso, e penso que já não terão esse tipo de receio. E eu acho que faz todo sentido, porque é para aí que nós caminhamos. A única reserva, e volto um bocadinho atrás àquilo que já disse há pouco, a única reserva que há é que havia uma coisa que era apaixonante, e eu tive a sorte de a viver, que era o pilotar aviões, com as mãos, com os pés, com o rabo, como nós dizíamos, portanto, o feeling, ter o feeling todo do avião. Não, mas é verdade, e eu quando digo com o rabo não é brincadeira, o avião subia e descia, portanto, tudo aquilo ajudava, eram sensações que eram transmitidas ao cérebro que nós tínhamos que processar, assim. Portanto, essa parte dava muito gozo, era um prazer muito, muito grande, mas todos nós temos consciência da evolução da ciência e da tecnologia, portanto esse tempo passou, virão outros tempos, eventualmente não serão tão divertidos, ou até se calhar nem sequer teremos pilotos na altura, teremos engenheiros, teremos vocês e os vossos colegas. E como é que o comandante sentiu esta evolução na indústria aeronáutica? No fundo, como é que afetou a sua experiência no campo da aviação? Entre outras coisas, por exemplo, no fly-by-wire, passámos de uma aviação completamente manual para um fly-by-wire amplamente utilizado. Olha, André, eu tive a sorte de passar por esta evolução mais recente que foi profundíssima. Eu, quando digo mais recente, é dos últimos 40, 50 anos. Quando eu cheguei aos aviões, em 1970, ainda se voava com 5 homens, e eu lamento, mas na altura eram mesmo homens, só a partir dos anos 80 que as mulheres começaram, fins dos anos 80 que as mulheres começaram a chegar ao cockpit, a entrar no cockpit. Voava-se com 5 homens no cockpit, que era comandante, copiloto, radiotelegrafista, mecânico de voo e navegador. Havia 5 indivíduos. Depois foram caindo gradualmente. O primeiro a cair foi o radiotelegrafista,
que é que fazia o radiotelegrafista? Fazia comunicações em Morse, com uma chave de Morse, pi, 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 porque os rádios não tinham alcance suficiente, portanto as comunicações eram feitas em Morse. Quando os equipamentos de rádio começaram a melhorar, o radiotelegrafista deixou de fazer sentido. A peça que caiu a seguir foi o navegador. Durante décadas, a navegação, principalmente sobre o mar, mas sobre terra também, principalmente sobre o mar, não havia alternativa. Fazia-se navegação astro, com sextante, medir a altura dos astros, do Sol ou da estrela polar, e calcular a posição também com a diferença horária para estabelecer a longitude e assim. Era assim que se navegava. Depois havia umas cartas enormes que os navegadores colocavam nos aviões e calculavam as derivas, as correções ao vento. Eram processos matemáticos muito complicados. Era preciso conhecer bem matemática e saber fazer essas contas. Um dia chegaram as plataformas de inércia, os sistemas autónomos de navegação, que eu usei no Boeing 707, que eram completamente autónomos e que acabaram com o navegador. Portanto, a profissão de navegador acabou. Depois, mais tarde, acabou o lugar do flight engineer, do mecânico de voo. Porquê? Porque os sistemas que até aí eram operados manualmente, sistema de combustível, equilibrar os tanques, sistema de ar-condicionado, de pressurização, tudo isso era feito manualmente pelo mecânico de voo, que geria todos os sistemas do avião. A partir do momento em que os sistemas passaram a ser geridos automaticamente, mais um que caiu. Portanto, já caíram 3. Faltam agora os dois pilotos. Entretanto, estamos na fase da aviação a que eu chamo analógica, portanto, dos reloginhos, tudo aquilo, os ponteiros que vão para a esquerda e para a direita, tudo aquilo é analógico, até que se dá uma completa revolução. Com a chegada do fly-by-wire há uma completa revolução, não só na tecnologia, porque vou-vos só dar um exemplo que é para vocês compararem o salto que isto deu. Por exemplo, no Boeing 727 e 707, os comandos de voo eram hidráulicos. Portanto, havia um sistema hidráulico que levantava os spoilers, os ailerons, aquilo que fosse preciso. Quando isso falhava, às vezes falhava, estava previsto que pudesse falhar, revertia-se, o sistema chamava-se mesmo manual reversion, revertia-se para um sistema de cabos e roldanas, que era preciso muita força, fazer muita força. Portanto, os aviões nessa altura ainda tinham cabos e roldanas. Havia uma ligação mecânica entre o comando do piloto, mancha ou yoke, que vocês lhe queiram chamar. Havia uma relação direta mecânica entre o que se fazia nesse comando e os comandos de voo, os ailerons, os flaps. Com o fly-by-wire isso acabou. O fly-by-wire transmite impulsos eletrónicos. Nós temos um stick, nós, pilotos, para pilotar, que também transmite sinais eletrónicos, no entanto tem um feel, que se chama artificial feel, para dar ao piloto a sensação se ele está a empurrar para a frente ou para trás ou para o lado, para não ser uma coisa completamente vazia. Portanto, o piloto pensa que está a pilotar, não está a pilotar, está a enviar sinais eletrónicos. E depois o que se nota, o sistema de gestão, os sistemas são geridos automaticamente, portanto na maior parte dos casos, pressurização, equilíbrio dos tanques de combustível, e assim, tudo isso é gerido pelo tal, acaba tudo por vir dar um computador central que coordena todos os outros. Eu já não tenho números de cor, mas tenho ideia que o Airbus 340 que eu voei tinha cerca de 140 computadores a comunicarem entre si, é uma coisa absolutamente extraordinária. E o fly-by-wire, além de extremamente fiável, um sistema extremamente fiável, portanto, em termos de avarias, eu não me lembro, eu voei 10 anos, 340, nunca tive qualquer espécie de avaria no sistema de comandos de voo e no resto. Portanto, em termos de fiabilidade há um salto enorme. Não sei se em termos de... E penso que em termos de custos de fabrico do avião também, porque
esse fator é sempre necessário ter em conta, e manutenção, portanto, em vez do mecânico que vai ao avião, o mecânico de fato macaco, que ia apertar parafusos no motor ou nos hidráulicos e assim, esse mundo desapareceu. Portanto, agora entramos no mundo do chip, tira chip, mete chip, assim, é assim que as coisas funcionam. E realmente isso veio operar uma enorme revolução na aviação comercial. E a revolução é de tal ordem que permite pensar naquilo que eu vos disse há pouco, ou seja, já se fala em tirar um dos pilotos do avião, portanto os automatismos já dão redundância suficiente, e num futuro, a médio prazo, tirar os pilotos pura e simplesmente. O avião tornar-se completamente autónomo. Se vocês pensarem, e eu sou dessa geração, que em 1969 se mandou Neil Armstrong e mais uma equipa à Lua, eles eram comandados do chão, daqui do Texas, e se pensarem nos drones de combate que hoje andam no Afeganistão, no Iraque, na Síria, que são comandados a partir do Texas. Portanto, essa tecnologia do comando à distância, e alguns até completamente autónomos, essa tecnologia já existe há muito tempo. Portanto, aplicar isso aos aviões, penso que é só aos aviões comerciais, penso que é só uma questão de tempo que isso vai acontecer. E com que olhos é que vê o futuro da aviação entre esta situação pandémica que nós sabemos que afetou fortemente o setor da aviação e o projeto do Single Pilot Cockpit? O que é que prevê para o futuro com olhos de experiência? Bom, uma vez acabado o Covid, e eu penso que felizmente estaremos a aproximar-nos dessa fase, penso que a aviação vai ter um crescimento explosivo. As pessoas querem, sedentas de viajar, estamos todos cansados de estar presos, portanto, e as companhias precisam, porque muitas companhias perderam muito dinheiro, portanto é necessário recuperar esses mercados. Eu penso que a aviação é um setor que vai ter um crescimento exponencial, pelo menos nesta fase inicial. Aliás, já se nota, até a nível de mercado de pilotos, os Estados Unidos já há companhias desesperadas, querem voar, não têm pilotos, portanto o mercado prepara-se novamente para absorver o pessoal todo que teve que deixar de voar durante esta fase da pandemia. Portanto, eu nesse aspecto, até em termos de emprego, eu penso que as coisas começam a tornar-se, não vou dizer brilhantes, mas animadoras. Em relação ao single pilot, eu acho que é inevitável. Portanto, isso vai acontecer. Agora não me perguntem se é daqui a 5 anos ou 4 anos. E, obviamente, quando isso acontecer, isso vai ter efeitos muito sérios no mercado de pilotos, porque de repente metade dos pilotos, dos muitos milhares de pilotos que andam por aí vão tornar-se redundantes, não vão ser, deixam de ser necessários. Esta é uma conversa interessante, mas também especulativa. Eu digo porque é que eu acho que é especulativa. É especulativa porque não temos certezas, né? Temos apenas perspectivas. E com alguma frequência, como vocês imaginam, então agora que eu me tornei conhecido graças aos livros e às vezes que vou aparecendo por aí e às coisas que faço no Twitter, com alguma frequência sou contactados por jovens da vossa idade que querem ser pilotos e querem fazer um investimento, e o curso é caro, vocês sabem, e perguntam qual é a minha opinião. E eu digo-lhes, olha, a minha opinião, com toda a honestidade, da forma que eu vejo isto, eu receio que num futuro mais ou menos próximo o piloto se torne redundante, que não seja necessário. Portanto, eu não vejo. Eu encaminho-os para a vossa profissão. Eu digo, se fosse hoje, eu eventualmente, se tivesse capacidade para isso, se estudasse o suficiente, eu gostaria de ser engenheiro aeronáutico ou aeroespacial, fazer aquilo que vocês estão a fazer. Porque isso tem futuro. Os aviões nunca vão passar a ser os engenheiros. Agora, muito provavelmente vão passar a ser os pilotos, e não vai ser a longo prazo. O meu conselho é isso. Olha, se querem investir, invistam com cuidado. É fascinante a profissão de piloto, mas eu cada vez vejo com mais receio o futuro da profissão de piloto. Foi fantástico, deve ter sido fantástico nos anos 50, que eu não vivi, claro. Eu ainda apanhei uma fase muito boa da aviação, os anos 70, 80, por aí fora.
Mas agora as coisas mudaram muito e mudaram em todos os aspectos. Pelas razões que eu já expliquei, os aviões não são tão interessantes, são até um bocado boring, porque são tão automatizados que, portanto, aquele prazer que eu falei há um bocado das mãos, dos pés, do rabo, isso desapareceu, né? Portanto, a pilotagem pura, o prazer de pilotar dessa forma desapareceu. Hoje há muitos automatismos. É um mundo fascinante, o mundo dos automatismos do avião, sem sombra de dúvida. Mas eu receio que a prazo a profissão de piloto venha a extinguir-se. Como está a acontecer, ainda há pouco falamos também, nos automóveis e assim, portanto tendemos naturalmente para os veículos de transporte autónomos e os aviões não serão a exceção. Agora, pegando na parte que estávamos a tocar há pouco da situação pandémica e deste crash que houve na indústria aeronáutica e que se prevê que se recupere, devido também a esta sede social quase de viagem, a conhecer sítios novos e de explorar e sair do país. Sabemos que há aqui uma fricção sua leve com companhias low cost, que são necessárias porque às vezes companhias mais caras não são acessíveis a toda a gente e surgiram então estas companhias de baixo custo. Gostava que partilhasse assim connosco o porquê desta sua opinião sobre as companhias low cost e que explorasse aqui um bocadinho este campo, se puder. Bom, temos que dividir a questão em duas partes. As reservas que eu tenho em relação às companhias low cost só têm uma razão, que é o estrago que fazem à TAP. Portanto, a TAP não consegue, a TAP é a minha casa, é a minha companhia, é a minha bandeira. Portanto, é aquilo que eu me proponho defender enquanto poder. É muito difícil competir com as companhias low cost que têm índices de produtividade magníficos em termos comparativos, quer pelos salários que pagam, quer pelas horas que trabalham, por aí fora. E nesse aspecto a TAP ainda tem um percurso a fazer. A TAP foi durante muitos anos uma empresa pública e tem os vícios das empresas públicas não se apagam assim de um momento para o outro. A TAP, para ser verdadeiramente competitiva com essas companhias, com as low cost, vai ter que se adaptar. Já se está a adaptar, a TAP hoje em muitas coisas já é uma companhia low cost, mas ainda não consegue competir comercialmente, estou a falar comercialmente, com as companhias low cost. Agora, também me perguntam com alguma frequência, mas você acha que as companhias low cost também poupam na manutenção? Não. Ou nos pilotos? Não. A resposta é não. Os pilotos da EasyJet ou da Ryanair têm o mesmo treino que têm os pilotos da TAP ou da Lufthansa. A questão não se põe aí. E a nível de manutenção, eu não conheço bem o problema, mas iria jurar que eles também não correm riscos, porque uma falha a esse nível tem custos gigantescos, né? Portanto, eu não... E depois há entidades responsáveis, porque isto também não é feito, a manutenção do avião obedece a regras, né? Portanto, existe um controle, existem entidades que controlam isso, o FAA nos Estados Unidos, a EASA na Europa e por aí fora. Portanto, há entidades que controlam isso. Do ponto de vista técnico, eu não tenho qualquer reserva em relação às companhias low cost. Tenho reservas de ordem comercial. Isso tenho. Portanto, acho que é muito difícil hoje as companhias... É uma questão que se coloca com muita frequência. As companhias de bandeira devem continuar a existir ou não. É muito difícil competir hoje com as companhias low cost. Deixem-me só voltar um bocadinho atrás para... Vocês provavelmente não sabem isso. Acho que nem tinham nascido quando isto aconteceu. O mercado aeronáutico, o mercado da aviação comercial, era um mercado muito regulado pelos próprios Estados. Ou seja, quem quisesse voar para Portugal tinha que obter uma autorização do governo português, e o governo português normalmente protegia a TAP, fazia, e os governos dos outros países também faziam isso, protegiam as companhias nacionais, e só que a partir dos anos 80 dá-se nos Estados Unidos a liberalização, ou seja, as regras caem e o controle cai, portanto há uma liberalização quase total. Quem quiser voar pode voar para qualquer lado, sem restrições, praticar os preços que quiser. E anos depois isso chegou à Europa. Portanto, o mercado europeu também foi liberalizado. E portanto, as tais companhias de bandeira deixaram de ser protegidas pelo Estado. A TAP foi protegida pelo Estado português durante muito tempo, mas agora não tem proteção de qualquer espécie. Está no mercado e tem que competir com as outras companhias, eventualmente em condições
muito difíceis, porque não têm a capacidade de fazer voos aos custos que fazem a companhia low cost, por razões de produtividade. Não sei especificar como, se pagam salários mais baixos, de uma forma geral pagam, mas o que tem é índices elevadíssimos de produtividade. Os trabalhadores trabalham mais horas, não reclamam, não têm tantos conflitos sindicais, portanto há uma série de fatores envolvidos. E depois, pela sua própria natureza, o negócio da aviação comercial funciona com margens mínimas, margens muito pequenas, e a mais pequena coisa, o mais pequeno sobressalto pode transformar um bom ano comercial num péssimo ano comercial. Isso também gera uma enorme pressão, nomeadamente junto dos pilotos. Vou dar-vos um pequeno exemplo. Eu dei quase 40 anos nos aviões da TAP. Se chegando a um destino qualquer tivesse mau tempo, eu alternava para um aeroporto ao lado e ficava lá uma série de horas à espera que o mau tempo passasse, assim, mandava os passageiros para o hotel. Uma companhia low cost, se fizer isso, os pilotos sentem uma pressão enorme para não fazerem isso. Claro que têm sempre que zelar pela segurança dos passageiros, mas se eles fizerem isso, o patrão vai-lhes perguntar porque é que tu foste para ali, porque é que não foste para lá, isso custou não sei quantos milhões e assim. Portanto, as regras são bastante diferentes. Eu sinto que os meus colegas, ex-colegas, que eu agora já não piloto, das companhias low cost até merecem um respeito adicional, porque eu sei que eles têm essa enorme pressão em cima deles, porque qualquer falha é imediatamente contabilizada. E das companhias de bandeira já não é bem assim, mas agora terá que passar a ser assim. Se querem competir com as low cost, as regras vão ser as mesmas. Pois, exato, era isso que ia perguntar. Acha que hoje em dia já não é um bocadinho assim também nas companhias de bandeira, uma companhia como a TAP, por exemplo, as coisas não são um bocadinho mais contadas já, à semelhança das low cost? A TAP hoje é uma companhia low cost. Eu agora já não viajo desde que começou a pandemia, mas as últimas viagens que fiz na TAP já se pagava voar em cadeira reclinável ou não reclinável, já se para reservar um lugar é uma coisa impensável. Quando eu lá andava a voar, pagar-se para reservar um lugar na TAP, já te fazia a reserva e tinha um lugar garantido. Portanto, a TAP teve que se adaptar e vai se adaptar. Agora o processo penso que vai ser demorado. Para começar a competir já vai ser demorado. E vamos ver o que é que acontece agora por causa deste empréstimo da União Europeia, que a TAP vai ter que pagar, né? E vamos ver como é que as coisas se comportam. Há aí algumas perspectivas, falou-se na possibilidade da Lufthansa comprar a TAP, o que, em minha opinião, seria muito bom. Vocês não saberão, mas a Lufthansa comprou a companhia que sucedeu à Swissair, que se chama Swiss, foi comprada pela Lufthansa. A companhia austríaca, a Áustria, eles também compraram. A italiana, que se chamava Alitalia, depois passou a chamar-se ITA, também vai ser comprada pela Lufthansa. E o que é curioso é que essas companhias todas, a Sabena belga, que depois passou a ser a Brussels Airlines, também foi comprada pela Lufthansa. E o curioso é que essas companhias, que eram todas altamente deficitárias, de repente passam a ser companhias lucrativas. Portanto, há aqui uma razão, um traço comum que se chama boa gestão. Portanto, uma gestão eficaz. Não sei como é que eles fazem, ou de gestão não sei nada. Mas quando se começou a falar no interesse da Lufthansa pela TAP, eu achei que era interessante, porque iria melhorar, não só preservava a TAP, que é aquilo que eu quero, que eu defendo, que é preservar a história, os 75 anos de história da TAP, não só preservava a companhia, como a tornava suficientemente eficaz para sobreviver, para continuar a voar. Não sei se haverá mais hipóteses, mas falou-se nessa, e se a confirmar-se, essa seria a minha favorita, essa da Lufthansa. Oxalá seja verdade. Acabou até por responder à minha próxima pergunta, que era exatamente essa, e ia perguntar-lhe o que é que achava que seria o mais rentável, o mais viável para o futuro da TAP. Há outro fator que temos que ter em consideração também, que eu acho que é inevitável nisso, isto não é novidade para ninguém, há muito que se fala nisso. Há uma tendência natural para a consolidação, ou seja, no futuro haverá 2 ou 3 companhias europeias, portanto as companhias médias e pequenas
deixam de fazer sentido. Haverá 2 ou 3 grandes companhias, o que já está acontecendo. A Lufthansa já controla 5 ou 6 companhias, depois há o grupo Air France, KLM, que também já controla. Portanto, haverá uma tendência para consolidação, haverá menos companhias, porque as companhias médias, pequenas, não têm a mínima hipótese de sobreviver, exceto se forem coisas de pequenos nichos de mercado, como a SATA, dos Açores, ou assim, coisas pequenas, mas que não têm uma grande relevância no cômputo global. Portanto, essa tendência existe. Também existe nos automóveis, cada vez existem menos marcas de automóveis, as marcas também se estão a juntar, a consolidar, nos bancos também. Portanto, essa tendência é natural. E aí chegamos um bocado ao Darwin, que era a sobrevivência dos mais fortes, né? Portanto, irão sobreviver as espécies mais fortes, neste caso as companhias de aviação, de automóveis, o que é que seja mais forte. Ok, já que estamos aqui numa de tratar metamorfoses e transformações, eu gostava de puxar aqui um bocadinho a fita atrás e perguntar-lhe como é que foi esta transformação, mas já num campo do pré e pós 25 de Abril. Que diferenças é que notou na aviação no pós e no pré 25 de Abril? Naturalmente o 25 de Abril teve uma importância enorme na minha carreira até, e no país inteiro. Obviamente, 25 de Abril foi algo de muito bom que aconteceu nas nossas vidas, principalmente na minha geração, que vivemos ainda o anterior regime. No caso da minha carreira e da TAP, isso criou naturalmente alguns problemas. Até aí a TAP era uma empresa rentável e que estava em grande crescimento. A TAP dava lucros até 74 e dava só o luxo de dar bónus aos trabalhadores todos os anos. Eu chegava ao fim do ano, chegava a dezembro, a TAP dava um bónus que era um salário extra. Porquê é que isso acontecia? Porque tinha um mercado ultramarino muito lucrativo. Angola, principalmente Angola, mas Moçambique também, portanto os voos para as antigas colónias eram extremamente lucrativos e a TAP tinha um monopólio. Era a única companhia que servia a esses mercados. Portanto, isso tornava a companhia altamente rentável, o que justifica que em 1972 a TAP tenha sido uma das primeiras companhias a nível da Europa, não foi a primeira, mas estava seguramente na linha da frente, a operar Boeing 747, que na altura era ainda novidade, e era um luxo, e era um orgulho para o país termos aqueles aviões. Dando-se o 25 de Abril, o que é que aconteceu? Perdemos esse mercado africano, portanto, e a frota teve que encolher. Tínhamos demasiados aviões, já não tínhamos esse mercado, já não tínhamos as receitas desse mercado e já não tínhamos necessidade de tantos aviões. Portanto, houve necessidade de vender aviões, os 747 foram vendidos alguns anos depois, já na década de 80, e algumas encomendas foram canceladas e a TAP cancelou. Isso a mim afetou-me diretamente, a mim e a todos os outros, porque tínhamos uma determinada expectativa de progressão na carreira. Agora, com menos aviões, essas expectativas atrasaram-se. Eu podia ter chegado a comandante ao fim de 5 ou 6 anos de copiloto, tive que esperar quase 12. Não, mas isso é irrelevante. Em termos de país, também teve algumas repercussões, porque todos nós tivemos que aprender a viver em liberdade, coisa que não sabíamos. E eu aí estou particularmente à vontade para falar, porque fui um dos fundadores do Sindicato dos Pilotos. Não havia Sindicato de Pilotos. Em 1976 formamos um Sindicato de Pilotos que nos representasse nas negociações com a TAP e em tudo, porque até aí não havia nada. Portanto, havia um sindicato de todo o pessoal de voo, que englobava mecânicos, assistentes de bordo, e que não tinha poder nenhum. Era uma coisa praticamente formal, que era o resultado do Estado corporativo. O regime anterior dividia os trabalhadores em corporações de indústrias ou de géneros semelhantes. Portanto, isso permitiu, deu-nos capacidade de negociação, só que, como ninguém, não tínhamos qualquer experiência de liberdade, porque até era tudo muito controlado pelo Estado, fizeram-se muitas asneiras. Portanto, na década de 70 e princípios de 80 fizeram-se greves disparatadas. Não foram só os pilotos, foi o país inteiro. Portanto, isto viveu numa convulsão permanente. A partir dos anos 80 começa a haver uma estabilização e aí sim o país então
começa a progredir. Eu penso que isso que acontece com todas as revoluções. Dá-se a revolução e logo a seguir à revolução há um retrocesso para as pessoas se reorganizem e se habituem ao novo regime, à nova forma de viver. Depois então estabelecem-se as bases para um crescimento sustentado e penso que foi isso que aconteceu a seguir ao 25 de Abril. O 25 de Abril deu-nos a possibilidade realmente de fazermos um país novo. Ainda há muita coisa para melhorar, mas vocês não conseguem sequer sonhar a diferença que é entre o Portugal de hoje e o que era há 50 anos atrás. Portanto, é um país completamente diferente. Era um país rural, atrasado, muito pobre, e houve uma grande mudança, principalmente a nível do ensino, a nível da economia, a todos os níveis. Portanto, há uma revolução total. O país hoje está completamente diferente, e diferente para muito melhor. Claro que ainda há muita coisa para fazer, mas lá chegaremos. Vocês lá chegarão, eu também. E não deixa de ser interessante, mesmo fascinante, o facto da sua longa carreira ter apanhado tantas fases e poder falar destas situações em primeira pessoa e por experiência própria. Não deixa de ser fascinante esse... Então deixa-me contar só mais um episódio que interessa ali à Andreia. E agora ocorreu porque ainda há pouco estive a falar disso. Outra grande mudança, portanto eu assisti a essas grandes mudanças todas, que são fascinantes, do ponto de vista da tecnologia, da revolução, mas também da chegada da mulher. As mulheres chegaram. E vocês não conseguem imaginar que o cockpit era o lugar macho por excelência. Não era só em Portugal, era no mundo inteiro. O cockpit era o lugar de homens. E não era para todos os homens, eram para homens de barba rija. Não vou dizer que é por isso que eu tenho barbas, não. Mesmo entre os homens havia alguma seleção. Era um lugar macho por excelência, onde mulher não entrava. Mulher no avião era para servir cafés e para servir os passageiros. A partir de anos 70, estas coisas em Portugal vêm sempre com um delay, com um certo atraso, mas nos anos 80 começam a aparecer as primeiras mulheres a candidatarem-se ao lugar de piloto. Eu tive o privilégio, eu sublinho o privilégio, de ter colaborado na formação das primeiras. Fizeram voos comigo, na fase inicial, voos de observação e depois voos de instrução. E aconteceu este fenómeno que eu acho que não é raro, mas que diz bem da luta que as mulheres tiveram que travar, porque essas primeiras mulheres piloto não lhes bastava serem iguais aos homens, a nós, tinham que ser melhores para serem respeitadas. E eu isso acho que é um anátema que persegue as mulheres em todo lado. Agora cada vez menos, mas não lhes bastava provar que eram iguais, que podiam fazer as mesmas coisas. Nessa fase tinham mesmo que provar que eram melhores. E provaram. As primeiras mulheres, eu penso que as outras, mas eu as outras já não acompanhei. As primeiras mulheres que chegaram à TAP eram excelentíssimas profissionais, brilhantes profissionais, estudavam, conheciam bem os aviões, o fator força, que era relevante dos aviões antigos, os tais comandos com rodas e roldanas, era preciso ter braço para mexer aquilo. Com o fly-by-wire isso desapareceu, portanto o fator força já não existe. Existe o fator cabeça e aí as mulheres são iguais aos homens, ou melhores, portanto aí não há diferença nenhuma. Esta história é curiosa por isso, porque as primeiras terem sido obrigadas a serem melhores do que os homens para se afirmarem e para serem respeitadas. Mas também, por uma reação instintiva, eu via que algumas tinham uma certa tendência para se masculinizarem no cockpit, começavam-se a comportar como rapazinhos, talvez até na própria linguagem coloquial. E eu lembro de ter chamado a atenção para uma ou duas delas, mas porquê é que fazes isso? Mulheres bonitas, mulher tem que continuar a ser mulher, não tem que se masculinizar só porque estão a pilotar um avião. Portanto, não há necessidade, dá a impressão que se sentiam forçadas a isso para serem aceites pela comunidade masculina, que até era dominante. Continua a ser dominante, hoje ainda há mais homens pilotos que mulheres,
Mas isso caiu completamente. Portanto, as mulheres hoje são igualmente respeitadas, não tem nada que se masculinizar. Bem, pelo contrário, havia outro fator na altura que também convidava um bocado a isso. Não havia fardas. Portanto, elas vestiam fardas de homem. Portanto, ficava uma coisa... Não havia fardas femininas. Portanto, só há pouco tempo é que alguém desenhou uma farda feminina para as mulheres pilotos e assim. Na altura, realmente ficava um bocado mal. Uma farda de... Pareciam os militares mal amanhados. Pronto, só para dizer que foi mais uma barreira que eu tive a sorte de ver cair. Portanto, uma grande mudança que superou na aviação comercial, ainda bem, claro. E hoje não é raro vermos aviões com cockpits completamente femininos. Portanto, e já ninguém repara, já ninguém acha extraordinário. Eu lembro que uma dessas vezes que levei uma dessas, ainda aluna, comigo, num voo qualquer, em médio curso 737, eu pulo lá a fazer o discurso, aquele discurso que os pilotos fazem, estamos a voar, só para ver a reação dos passageiros. Mas que é isto? É uma mulher que está a falar. Portanto, na altura ainda havia um bocado deste estigma, mas essas barreiras caíram rapidamente. E pronto, foi mais uma grande barreira que eu tive a sorte de ver cair. Mais essa. E infelizmente estamos a ficar sem tempo. Terminamos assim a primeira parte deste episódio com o comandante José Correia Guedes. Fiquem atentos e não percam a segunda parte desta conversa que vai ser publicada já a seguir.